Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro dossiê. Somos o Ministério O Caminho e cremos que este é o mais importante até aqui. Pedimos encarecidamente que considere ouvi-lo até o final. Que Deus te dê discernimento. Hoje vamos nos aprofundar em um tema que exige nossa máxima atenção, pois os movimentos políticos e religiosos de hoje estão convergindo para o clímax da história humana. Vamos analisar como duas guerras santas opostas estão sendo preparadas e como ambas são alimentadas por falsas profecias. A cena é de triunfo quase messiânico. Donald Trump, o ex e atual presidente dos Estados Unidos, foi recebido no parlamento de Israel não como um chefe de Estado, mas como um herói histórico. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em uma série de declarações efusivas, o chamou de o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca, afirmando que seu nome estaria para sempre na história do povo judeu. A exaltação chegou ao ponto de Netanyahu indicar Trump ao Prêmio Nobel da Paz e ao maior prêmio de Israel, em reconhecimento ao seu papel no acordo de cessar-fogo em Gaza. A retribuição de Trump foi igualmente significativa. Em seu discurso no Knesset, ele agradeceu não a uma divindade genérica, mas especificamente ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, alinhando-se diretamente com a herança patriarcal de Israel. Ele chegou a exaltar a conversão de sua filha Ivanka ao judaísmo, um gesto de aproximação pessoal e familiar com a nação. O clímax desta celebração veio das páginas de um proeminente jornal israelense que estampou a foto de Trump com uma manchete que ecoa as bem-aventuranças de Cristo. O título da matéria foi Deus abençoe o pacificador. Para o mundo, esta é a celebração de um acordo de paz. Para muitos no meio religioso, é a confirmação de que um líder político foi levantado por Deus para proteger sua nação escolhida. Mas para o estudante da profecia, esta exaltação de um homem e de uma nação terrestre é um sinal perigoso, o som de peças se movendo num tabuleiro que leva ao conflito final. Para entender por que o mundo evangélico conservador, especialmente nos Estados Unidos, apoia tão fervorosamente Trump e o Estado de Israel, é preciso entender sua teologia. A escatologia dominante neste meio é o dispensacionalismo. Esta visão ensina que Deus tem dois planos separados, um para a igreja e outro para a nação literal de Israel. Eles acreditam que as promessas do Antigo Testamento feitas a Israel devem se cumprir de forma literal na nação étnica, o que exige a proteção do Estado moderno de Israel e, crucialmente, a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Para eles, o milênio descrito em Apocalipse 20 não é um evento celestial, mas um reino literal de 1000 anos de Cristo aqui na Terra, com seu trono em Jerusalém. Portanto, qualquer líder político que fortaleça Israel e trabalhe por essa realidade é visto como um agente que apressa a vinda de Cristo. O nacionalismo cristão é a expressão política desta teologia. Em direta oposição a esta visão está a escatologia islâmica, que também tem Jerusalém como seu epicentro. O mundo muçulmano aguarda a vinda de uma figura messiânica conhecida como Mahdi. Segundo a profecia islâmica, ele virá em um tempo de grande tribulação para unir o Islã, derrotar a tirania e encher a terra de justiça. O ponto culminante de sua vinda será a batalha final contra uma figura chamada Dajjal, o anticristo islâmico. E onde esta batalha decisiva acontecerá? Em Jerusalém e nas terras ao redor. Portanto, para o Islã devoto, o controle de Jerusalém e especialmente do Monte do Templo, onde hoje está a mesquita de Al-Aqsa, não é negociável. É um imperativo escatológico. Qualquer movimento para a construção de um terceiro templo judaico naquele local é visto não apenas como um ato político, mas como uma blasfêmia e uma declaração de guerra santa. Temos, portanto, duas visões de mundo opostas, ambas focadas em Jerusalém. Mas o que a verdadeira profecia, a luz que nos foi confiada, diz sobre isso? O julgamento dos pioneiros adventistas como E.J.W. Wagoner e A.T. Jones é unânime e demolidor para a teologia evangélica moderna. Eles ensinaram, com base sólida na Bíblia,
que o Israel literal, como nação, rejeitou seu chamado divino ao rejeitar e crucificar o Messias. Naquele momento, o status de povo escolhido foi transferido da nação étnica para um corpo espiritual. Conforme o apóstolo Paulo declara em Gálatas 3:29, "E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa." O Israel de Deus hoje não é uma nação do Oriente Médio, mas a Igreja de Cristo, composta de judeus e gentios que o aceitaram pela fé. Portanto, todo o foco no Estado moderno de Israel e em um terceiro templo é um engano monumental. É uma distração perigosa do verdadeiro cumprimento da profecia. O pioneiro Stephen Haskell foi claro ao dizer que a reconstrução de um templo terrestre seria uma negação do único sacrifício verdadeiro de Cristo e de seu ministério atual como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. A Bíblia nos aponta para cima, para o santuário onde Cristo intercede por nós. A falsa profecia aponta para baixo, para um templo de pedra que Deus não pediu. Se a profecia do Israel literal e do terceiro templo é falsa, por que Satanás a promove com tanto vigor através do sionismo cristão? A resposta está no mapa profético de Daniel 11. A exaltação de Israel é o gatilho perfeito para o conflito final. A profecia descreve o último movimento do Rei do Norte, a Turquia, como uma reação a provocações. Em Daniel 11, versículo 44, lemos: "Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e aniquilar a muitos." O pioneiro Urias Shimeth e outros viram que o Rei do Norte seria movido à ação por notícias ou rumores perturbadores. Agora pergunte-se: que notícia vinda da região de Israel poderia espantar e enfurecer mais o mundo islâmico do que a iminência da construção de um terceiro templo judaico no Monte do Templo, o terceiro lugar mais sagrado do Islã? Satanás, em sua genialidade maligna, inspira o mundo protestante apóstata a perseguir uma falsa profecia, sabendo que este ato é a provocação exata, o rumor do Oriente, necessário para acender o grande furor do Rei do Norte e levá-lo à sua marcha final em direção a Jerusalém, conforme descrito no versículo 45. Este confronto não será isolado. O cenário geopolítico já está se alinhando. A Turquia, o Rei do Norte, tem investido massivamente em seu poderio bélico. Potências como a Rússia e a China, em sua oposição à hegemonia americana, veem no enfraquecimento de Israel uma vantagem estratégica e se posicionam favoravelmente ao eixo islâmico. A própria União Europeia se mostra cada vez mais crítica a Israel. Do outro lado, os Estados Unidos, impulsionados pela ideologia da direita cristã, se mantêm como o protetor incondicional do Estado de Israel, preparando o palco para um confronto de proporções mundiais. Este choque inevitável de duas guerras santas opostas é exatamente o que a profecia de Apocalipse 16 chama de o ajuntamento das nações para a batalha do Armagedon. Os três espíritos imundos, o espiritismo, o papado e o protestantismo apóstata, estão trabalhando para reunir os reis do mundo para este conflito. É crucial entender o tempo profético. Esta batalha final ocorre sob a sexta praga, depois que o tempo de graça se fechou para a humanidade. Os eventos que estamos testemunhando hoje não são o Armagedon em si, mas os movimentos finais no tabuleiro, a congregação dos exércitos espirituais e políticos para o clímax da história. Diante deste cenário, qual é a posição do povo remanescente de Deus? A nossa missão não é tomar partido nesta guerra santa fabricada por Satanás. Não é apoiar o nacionalismo cristão de Trump, nem se solidarizar com as nações do Oriente. Nossa cidadania não é deste mundo. Nossa lealdade não é com o Israel terrestre, mas com o Israel espiritual. O nosso chamado é claro e mais urgente do que nunca: proclamar as três mensagens angélicas. É advertir o mundo contra a adoração da besta e de sua imagem e chamar o povo sincero de Deus para fora de Babilônia. A grande confusão de religiões e políticas que se preparam para a batalha final.
A nossa única segurança não está em alianças políticas, mas em ter os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, selados para a eternidade, antes que a porta da graça se feche para sempre.